Luca, qual a sua análise do jogo aí, da vitória e da saída do Fortaleza da zona de rebaixamento, né? Não teve o contexto, tudo foi perfeito, né? A vitória no clássico e na saída da zona de rebaixamento. Primeiro, né, a gente tem que falar, né, de dar o contexto de tudo que vem acontecendo com Fortaleza na temporada. Tem até muitas coisas aqui de acordo com o Léo, discordo de algumas situações. Realmente, eu acompanho o trabalho do Marquinhos de perto no Fortaleza, né? Ele era o técnico em boa parte do tempo que eu tive como funcionário do clube. Toda a primeira passagem dele pelo Fortaleza eu tive lá. E o estilo de jogo é o mesmo, 4-1, 4-1, saída em 3, sempre com o volante recuando. Só que é um pouco diferente você sair, por exemplo, com o Luiz Otávio Messias e sair, por exemplo, com o Lima, né? Que mesmo na Série C era um jogador muito técnico, tanto que o Lima na base era camisa 8, né? Segundo volante do Botafogo de Ribeirão Preto. E jogou, onde jogou, e infelizmente pelas lesões, muito cedo veio jogar uma Série C com Fortaleza. Infelizmente por conta de lesões, até no Fortaleza ele sofreu com isso. E realmente o estilo é o mesmo, mas não casa com o time do Ceará. O Ceará vinha de um jogo cansado, o Fortaleza vinha de uma semana nova, outra semana descansada. O Fortaleza não descansava há 5 meses, sabe, Cláudio? Até descansar a semana contra o Inter. E no jogo contra o Cuiabá, né, eu lembro, o meu chefe, né, eu sou coordenador de uma escola de inglês, ele disse que ele torce o Flamengo também, nesse dia o Flamengo ganhou, ele queria ver uns vídeos sobre o Fortaleza, que ele também ele não é daqui, né, ele é de Brasília, e adotou o Fortaleza. E ele veio assistir o pós, não, nosso telecast sobre o jogo contra o Cuiabá, e disse que eu era muito corneteiro. E eu falei, pô, não é corneta, é questão de contexto. Porque contra o Cuiabá, o Fortaleza não jogou bem. O Fortaleza não jogou bem. Mas naquele momento eu falei, não jogou bem, tem que se aproveitar dessa semana para melhorar. E é curioso que eu nem lembrei, e na época, naquele dia, eu fiz a associação, por exemplo, com o Ceará do Marquinhos. Porque o Ceará, por exemplo, naquele momento tinha uma semana de trabalho e não evoluiu. Então o Fortaleza ele tinha a semana de trabalho para evoluir, e evoluiu. O Fortaleza que a gente vê hoje, ele é muito diferente do Fortaleza que a gente viu, por exemplo, até aquele jogo contra o Cuiabá. Fortaleza, de alguns jogos, há umas 3, 4 rodadas, vem jogando num 4-4-2, que vira um 4-2-4, que vira um 4-3-3, dependendo de como o time se porta, né? Ele usa mais ou menos um meia pelo lado direito, como ponta. Já foi o Crispim, hoje foi o Ronald, que é volante. E às vezes, dependendo do posicionamento desse meia, é como o Fortaleza se porta no campo ofensivo. Hoje jogou muito menos no 4-2-4, até porque o Ronald não tem essa característica até o fundo, como o Crispim muitas vezes faz. Mas ele muitas vezes puxou para o meio, muitas vezes se portou no 4-4-2 ali pela ponta direita, segurando muito, por exemplo, as investidas do Victor Luiz, e deu muita tranquilidade para o Brites fazer uma marcação individual em cima do Mendonça, que não conseguiu jogar hoje na marcação muito forte do Manuel Brites. Então essa mudança de postura do Fortaleza, que a gente falava que era necessária por muitas vezes, a gente falava dos dogmas que o Fortaleza tinha que se libertar, dos dogmas dos 3-5-2, e no dia que o Pikachu foi embora, né, e eu tive no telecast seguinte, falei, no telecast anterior, quando a gente já alardeava a possível saída do Pikachu, né, e falava sobre isso, falava, não existe 3-5-2 sem o Pikachu. E isso foi claro. E isso foi muito importante para o Fortaleza entender o resto da temporada. Não é só que o Ceará jogou mal. O Ceará não jogou. O Fortaleza não deixou o Ceará jogar. O Ceará, nos poucos momentos de perigo, foram de jogadas individuais do Fortaleza. O Fortaleza massacrou o Ceará hoje, em muitos momentos. Não falo isso como um torcedor do Fortaleza, falo isso como um observador da partida. O Fortaleza perdeu muitos, mas muitos gols. Muitos mesmo. Para mim, talvez o melhor jogador em campo do Ceará foi o João Ricardo. Quem está reclamando da arbitragem por erros, né, até o possível pênalti do Ninho Paraíba, é o torcedor do Fortaleza que está saindo na bronca, não do Ceará. Né? Então, foi um jogo que o Fortaleza ele teve completo domínio das ações. A todo momento. O Ceará teve a posse, acho que o Ceará teve até mal posse de bola, mas ele não criava, ele era inofensivo. E isso se dá muito a essa nova postura do Fortaleza dentro de campo. Hoje, por exemplo, vou até confirmar esse dado, mas acredito que ele tenha quebrado esse recorde.
Fernando Miguel já chega a 450 minutos sem tomar gol. Se torna o goleiro do Fortaleza em primeira divisão com o maior tempo sem levar gols. E não é que ele está fazendo milagres atrás de milagres. Não. Realmente o Fernando Miguel não estava praticando milagres. Ele faz defesas importantes, ele organiza bem a defesa, ele vem se mostrando seguro mesmo, com toda a minha desconfiança em cima dele. Mas o time também foi pouco agredido nesses últimos 2 jogos, né? Nos últimos 2 jogos o Fortaleza foi bem pouco agredido, tanto contra o Inter quanto contra o Ceará. Então, pegando muitas coisas dessa fala do Léo, eu concordo com muitas coisas, porque isso não acontece só no Ceará, né? Acontece em algumas situações do Fortaleza. Fortaleza, primeiramente, é um clube muito mais aberto que o Ceará, né? Fortaleza, ele, por exemplo, foi um dos primeiros clubes do Brasil a ter eleições abertas. Qualquer sócio do Fortaleza com 2 anos de adimplência pode votar, né? Qualquer sócio hoje com tempo de adimplência pode ir para o conselho deliberativo, não precisa mais de votação. Hoje o torcedor do Fortaleza participa disso, isso é importante, porque o Fortaleza ele tem nas mãos o poder de decidir, né? O torcedor tem nas mãos o poder de decidir o que ele quer para o futuro dele. Se o Fortaleza fosse virar SAF, não seria uma votação de conselho, pelo detrimento do conselho, isso é uma votação de todo o corpo associativo do clube, ou seja, todos os 43 mil sócios. Então eu entendo muito esse sentimento do Léo, porque mesmo com isso tudo, a gente no Fortaleza também se sente assim. Né? A gente se sente assim porque o sócio é caro e ele não traz muitos benefícios, o estádio não está em boas condições, o material é muito caro, e parece que o torcedor muitas vezes não tem a palavra. Né? Por exemplo, de fevereiro, quando a gente começou a fazer as lives aqui, eu falava: o elenco do Fortaleza precisa de contratação, o elenco do Fortaleza precisa de contratação. E precisou o Fortaleza chegar na situação que ficou no Campeonato Brasileiro, que foi uma junção de fatores. A gente pedia contratação no começo do ano, não era porque a gente tinha viciado em contratação, não é porque a gente tinha viciado em cornetar, era porque se via que o Fortaleza ia jogar muitas partidas na temporada, ia percorrer longos caminhos, precisava de um elenco encorpado, precisava estar atento que se fosse ter sucesso nas competições que jogava, como Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Libertadores, onde teve sucesso, ele teria, por exemplo, que fazer um revezamento, ele teria que se preparar, ele teria que poupar jogadores. Isso não aconteceu. Isso está acontecendo a mesma coisa com o Ceará, por exemplo. O Ceará, por exemplo, teve crises de lesões e tudo mais, mas o elenco, todo mundo está jogando desde o início praticamente. O Moisés hoje chegou a 50 jogos na temporada. Cara, o Moisés chegou em janeiro, ele tem 50 jogos. A gente está em agosto. O cara tem 50 jogos no ano, a gente está em agosto. A gente tem mais 3 meses de futebol pela frente. Ele tem um jogo quinta-feira e 16 para a gente. Ele pode terminar o jogo com 4. Tem noção se, por exemplo, o Fortaleza passa do Fluminense. Vamos dizer que passa. E o Fortaleza, ele joga o jogo do Fluminense, joga as outras 16 rodadas. E ele joga os 2 jogos de uma possível semifinal de Copa do Brasil, a gente vai ter o Moisés jogando 70 partidas no ano. Um jogador de linha jogando 70 jogos no ano. Isso, para mim, é completamente surreal. Então, faltou essa questão. Mas a diretoria do Fortaleza entendeu, e todo mundo entendeu, e para mim, eu coloco a minha salva de palmas, porque precisava disso mesmo. O Fortaleza contratou cedo para posições necessárias. Trouxe um lateral direito, trouxe novos volantes, trouxe uma opção que eu não acho que ele é um jogador titular, mas é uma opção interessante na era de 5 substituições, como é o Fabrício Baiano. O Galhardo, que ainda não desencantou, mas hoje rendeu bem, hoje foi importante, finalmente, apesar de já estar suspenso com 3 cartões amarelos, foi uma contratação interessante. Tem o Pedro Rocha chegando, que eu estou um pouco curioso, porque ele não vem bem, mas vinha jogando de ponta direita, pode ser uma opção. Amanhã chegam possivelmente 2 jogadores, o Lisieiro de São Paulo deve ser é um jogador que não sei como tá, mas me agradava bastante o Lisieiro, apesar que parece ter essa história um pouco preguiçoso, mas talvez no Fortaleza, né? A gente já viu jogadores como o Lucas Lima, que tinha essa má fama e rendeu em muitos momentos durante a temporada. Hoje, talvez no atual esquema não seja tão necessário ou tão bem quisto, mas é um jogador importante para o elenco do Fortaleza. Então o Fortaleza ele foi no mercado, ele foi cedo, e a mudança passa muito por 2 jogadores. E eles 2 hoje tiveram um papel muito importante.
Brites e Lucas Sacha. O Sacha, quando chegou, eu postei e falei, olha, eu não sei, eu acho que ele não vem para ser titular absoluto, mas ele é um cara, ele é um motorzinho e de uma pegada inicial muito importante. E o cara tá jogando muita bola, o Lucas Sacha. Ele é um jogador muito importante na elenco atual. É ele e outro jogador do lado dele. A gente ultimamente vem sendo o Ronald, está encaixado, o Ronald que possivelmente fará o seu 100º jogo na quinta-feira contra o Fluminense, pelo Fortaleza, e tá dando certo. E o Fortaleza, ele pouco foi agredido. Quando o Léo fala que o jogo teria sido empate se não fosse aquele erro, aquilo não foi só um erro. O Fortaleza buscou aquele erro. O Fortaleza o jogo inteiro buscou aquilo ali. O Fortaleza usou e abusou da bola longa porque o Fortaleza sabia que os laterais não estavam acompanhando. Então, toda hora, o Fortaleza estava num 3 contra 3. E o Fortaleza errou muito essas jogadoras. Muito. O Fortaleza perdeu um caminhão de gols no 3 contra 3, no 3 contra 2. Não foi uma vez que aconteceu. Foram várias. Aquela o Fortaleza acertou. Então, o Fortaleza fez 1-0, mas 1-0 saiu muito barato. Foi barato mesmo. Fortaleza hoje poderia ter feito o que fez com o Inter. Né? Ouso dizer, né? Até porque o Fortaleza teve aquela situação do Romarinho ter sido expulso, mas ouso dizer que hoje foi a melhor partida taticamente do Fortaleza na competição, em questão de domínio do adversário. Porque o Inter, ele também, o Fortaleza foi uma coisa muito atípica, né? O Fortaleza também teve a questão muito do coração. Hoje não, foi uma aula tática. E não é porque o Marquinhos é ruim, o Ceará é ruim, porque o Fortaleza estava bem preparado, o Fortaleza vem em evolução. Ele vai ter uma sequência de jogos difíceis. Joga contra o Fluminense do Rio. Quinta-feira volta para jogar com o Corinthians no domingo à noite aqui em Fortaleza. O Rio é um pouco menos pior porque não tem escala, é direto, mas ainda assim é uma viagem chata, uma viagem cansativa, jogo decisivo, mata-mata. A gente vai ter que correr atrás do resultado e aí já joga contra o Corinthians. E depois, semana livre para voltar para o Rio, jogar contra o Botafogo. Jogar uma semana livre para descansar e viajar para depois jogar contra o Botafogo aqui de novo. O Fortaleza, ele usou bem esse tempo. O Fortaleza usou bem. E o Fortaleza admitiu os seus próprios erros para mudar. E isso, para mim, é o mais importante. Admitiu que precisava contratar e contratou muito e continuou contratando. Deve chegar amanhã o Liseiro e mais um jogador. Né? Não, espero que um lateral esquerdo, que é necessário. Fortaleza, o Vojvoda admitiu que não dava mais para jogar no seu estilo inicial. Né? Na verdade, nenhum estilo inicial. Ele começou no 4-3-3 com o do Anderson e depois mudou no Brasileiro. Mas o estilo que ele fez ter tanto sucesso no Fortaleza, ele viu que não dava mais certo, analisou bem o elenco que tinha e veio para um 4-4-2, mesmo base, raiz, anos 90, tá funcionando. São 3 jogos, 3 vitórias seguidas, 3 jogos sem sofrer gols, não levou gol em 4 dos últimos 5 jogos. A única derrota foi aquele azar mesmo, que eu posso dizer agora, contra o Red Bull Bragantino. E o Fortaleza deu o primeiro passo, na minha opinião, para a recuperação. Esse é o primeiro passo, foi sair da zona. O Fortaleza está na zona desde a segunda rodada, oficialmente. Dessas 22 rodadas, o Fortaleza sai depois de 20 rodadas da zona. Dessas 22 rodadas, a gente teve 14 na lanterna da competição. Eu mesmo, muitas vezes, me questionei aqui no Telecast se fazia sentido manter o Vojvoda se ele não abdicava das ideias. E agradeço que ele não é que ele abdicou da ideia, ele refez a ideia dele e está dando certo. Então, hoje é um retrato disso. E eu queria aqui deixar 2 coisas. Primeiramente, parabenizar as meninas do Ceará que subiram para a primeira divisão, né? 4 anos batendo na trave. Fico triste que o Fortaleza cometeu um vexame de ser eliminado pelo Real Ariquemes de Rondônia. Desejo a pronta recuperação do Vitor Luiz, né? Saiu depois de bater a cabeça, teve um mal súbito. E por último, cara, que coisa sensacional, né? Hoje, né, viver no momento que a gente vive e entender o que chegou até aqui, que o Fortaleza ele tem que ter paciência, né? São passos, ponto a ponto, passo a passo. Venceu 3 partidas, beleza, mas ainda tem muito, porque o Fortaleza venceu hoje, mas não vencer a próxima rodada, pode voltar na semana que vem. Né? Então não tem nada ganho. A batalha é grande, a gente ainda está na briga contra o rebaixamento. Então, paciência. O time mostra que é bom, o time mostra que tem melhores alternativas, mais alternativas, mas é jogo a jogo, Cláudio. O Luca tá pegando essa parte final da fala, assim, a briga ainda é contra o rebaixamento, mas essa sequência, o desempenho,
essas soluções encontradas por essas novas soluções encontradas por Vojvoda abre uma perspectiva também de que briga contra o rebaixamento pode ser um pouquinho a mais. Depois de tanto aperreio, o aperreio continua, é bem verdade, mas dá para buscar um pouquinho a mais, né? Uma vaga numa Sul-Americana, uma posição um pouco até mais tranquila, né? Sempre existe uma chance Sul-Americana, né? A gente tem 2 brasileiros na semifinal da Sul-Americana, né? São Paulo e Atlético Goianiense, apesar que o Goianiense está atrás do Fortaleza, e a gente tem 3 brasileiros entre os 4 semifinais da Libertadores. Então, existe sempre a chance de ter 15 classificados. Então, ficar na Série A, hoje, se a gente tivesse campeões brasileiros, São Paulo campeão da Sul-Americana e Flamengo campeão da Libertadores, hoje o Fortaleza estaria na Sul-Americana do ano que vem. Fortaleza em 15º lugar. Né? Então, claro que dá para sonhar. Se você se manter na Série A, já dá para sonhar com a Sul-Americana. Então, para mim, as 2 coisas andam muito juntas, sabe, Cláudio? Ter cuidado com a parte de trás, mas olhando para frente, né? Olhar para o Z4, mas jogando para frente. A gente teve um fim de semana péssimo para o futebol nordestino, né? A gente vê aí de 5 nordestinos na Série D, só 2 estão vivos, né? Santa Cruz eliminado, o Asa passou nos pênaltis, só temos aí o Asa e o América com jogos bem difíceis. Na Série C, 3 nordestinos rebaixados, 2 cearenses de 4, né? E se não caísse um, caía, os outros 2 que não caíram ficaram na barrabeira também eram nordestinos, né? Confiança e Altos. Na Série C, na Série B, 2 nordestinos no Z4 também. Então a gente teve um final de semana pro futebol nordestino muito ruim. Né? Vem sendo temporada ruim para os clubes nordestinos, para falar a verdade. Então a gente tem que ter muita. A gente tem que ter muita paciência no que a gente está pensando aqui pela frente. O Ceará ele bateu o teto, são 5 temporadas, né? Atuando na Série A pelo Ceará, igualando recordes, né, de pontos corridos do esporte, do Bahia, né? Mas a gente vê como é difícil. É muito chato pra gente pensar que, pô, a gente tá 5 anos na Série A. Fortaleza da Libertadores, Ceará na sua segunda Sul-Americana seguida. Times que ganharam os últimos 3 campeonatos regionais, dominam com ampla massificação o campeonato estadual, né? Desde 95, né? Quando o Ferroviário ganhou o subcampeonato. Ceará ou Fortaleza campeões, um domínio absurdo, contratações de jogadores de seleções internacionais. Então, o Fortaleza e o Ceará, hoje eles vivem um momento que dá aquela ilusão que a gente muitas vezes consegue brigar, talvez ali, e acho que a gente até consegue, porque o América Mineiro está ali no 8º lugar já de novo. Mas a gente sabe que ali do 8º lugar para o 17º, tá todo mundo na mesma situação. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Né? A gente não tem condições de. O que o Fortaleza fez ano passado foi algo de uma vez. Eu espero que sejam 2, 3, 4. Mas o normal é que o Fortaleza esteja no campeonato, por exemplo, que talvez o América esteja fazendo agora, que o Ceará estava fazendo. Não que ele estava fazendo, que ele fez no primeiro turno. O Fortaleza não era para estar fazendo esse campeonato. Né? Ano passado ganhou foi o Bahia, é verdade. Ceará e Fortaleza jogaram nas últimas 4 finais, né? 2019, 20, 21, 22, eram 3 dos últimos 4 anos, Fortaleza 2019 e 2022, Ceará em 2020, Bahia em 2021. Peço desculpas, o site me corrigiu. Então, cara, a gente tem que ter essa tranquilidade. E eu levo aqui em consideração, por exemplo, o Paraná. Você, Cláudio, não sei qual a sua idade, mas você deve ter crescido com o Paraná na Série A. Né? O Paraná era um time de normalmente. O Paraná chegou em 93 na Série A, depois de ter sido campeão da Série B. Ou seja, o Paraná jogou a Série C em 90, né? Foi fundado dia 12 de dezembro de 89. Jogou a Série C em 90, já subiu como 3º lugar. 91 jogou a B, 92 ganhou a B. Aí jogou de 92 a 99 a Série A, normalmente com campanhas regulares, nunca rebaixado. Sacanearam o Paraná, botaram naquele módulo de 2ª divisão na João Avelange, foi campeão, voltou para a Série A e ficou na Série A de 2001 até 2006, até 2007, quase sempre com regularidade. Só que dessa segunda vez, o Paraná, por exemplo, ele tinha campanhas mais regulares ainda. Estava sempre no G10, bateu na Libertadores e caiu. O Paraná caiu em 2007 e nunca mais fez a mesma coisa. Isso era um time que jogou de 15 temporadas na Série A, praticamente consecutivas, quase nunca, né?
olhando para a zona de rebaixamento. Talvez tenha lutado contra o rebaixamento de 15 anos 2 ou 3 vezes. De resto, o Paraná sempre tinha campanhas de meio de tabela e às vezes até lutando por uma Sul-Americana, uma Libertadores. E o Paraná, ele parecia estar num processo de reconstrução no fim da década passada. Ele sobe a primeira divisão em 2017 para 2018, joga a Série A. 2018, são 4 anos atrás. 4 anos atrás, o Paraná Clube, um time que a gente se acostumou a ver na Série A, jogava a Série A. O Paraná, ontem, caiu na Série D, na D, 4 anos depois que ele jogou a Série A. O Paraná, em 2023 e em 2024, não terá calendário nacional. Serão 2 anos que um time que jogou 15 anos a Série A dos últimos 25 e jogou a Série A 4 anos atrás, vai passar 2 anos sem jogar nenhuma divisão. E para piorar, porque vai jogar a segunda divisão estadual. Então o futebol é muito para esse meião, né? O mundo fora o G12 e o Atlético Paranaense, que se inseriu de uns anos para cá nisso, mas a gente também não sabe até quando, né? Porque vai muito pelo trabalho feito pelo Petralha, tanto que quando o Petralha sai no começo da década passada, o que é que acontece com o Atlético Paranaense? Ele é rebaixado. O Petralha volta, o Atlético sobe, né? Então, essa é a nossa briga. A força que a mídia, a força dos patrocinadores, a força que a política do país concentra o futebol praticamente todo em 4 estados. Fortaleza e Ceará estão ganhando uma miséria de pay-per-view na Série A, ganhando menos que time de Série B, jogando na Série A, de pay-per-view. Mesmo tendo mais assinantes que alguns times, estes, que o Fortaleza e o Ceará, estão ganhando menos, né? Então, a gente tem que colocar aqui uma situação. O Fortaleza não tinha que jogar aquele campeonato. Mas ele, o campeonato de ser lanterna, a campanha Chapecoense da vida. Mas ele tem um campeonato para jogar, talvez ali, sempre ficando de forma regular na primeira divisão, se fomentando a estrutura, permanecendo. É esse o campeonato que a gente tem que fazer. Né? A gente quer sim buscar sempre um algo a mais. Mas é diferente. Né? É diferente. Buscar esse algo a mais é como a gente fez ano passado, né? A gente vai de jogo a jogo. E eu acho que talvez seja isso tão difícil isso para alguns torcedores do Ceará entender. E eu acho que seria difícil se fosse ao contrário para o torcedor do Fortaleza. Porque era difícil para o torcedor do Fortaleza quando o Fortaleza estava na Série C, por exemplo. Ver o que está acontecendo do outro lado, por que não pode acontecer com a gente? Se acontece lá. E se investe, porque o futebol é cíclico um pouco, né? Então, paciência. A gente pode sonhar sim com a Sul-Americana, pode sonhar em crescer na competição, mas primeiro a gente tem que ter regularidade para não olhar para o Z4.